Gravando. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Professor, Pode falar. é... Sua mãe te falou? Não Sua mãe te contou? sei. Não contou, não? Eu falei pra ela? Ela falou. Sua nota Professor, subiu. ah, professor, Oi. por que você não abre lá na plataforma pra gente poder ver também? Como assim? As notas? Não, igual. Como você falar muito? Tá falando da avaliação de história? Hã? Tá falando da avaliação de história? É, Eu vou fazer isso agora. Eu vou sim, Thaís. Vou fazer isso agora. É porque eu preciso fazer no horário da aula aqui, porque se eu fizer antes, algum engraçadinho pode tentar alterar a nota dele, entendeu? Esse é o problema. Só um minuto. Aí eu só preciso confirmar as notas. Pronto. Peraí, salvar. Foi. Agora sim. Tá aberto. Podem ir lá ver. Tá? Conseguiram abrir? Thaís conseguiu. Mário. Pronto. Vamos começar agora a correção. Então, vou explicar para vocês o que vai acontecer hoje. Hoje, em História, vai ser igualzinho foi ontem em Geografia. Eu vou explicar as questões para vocês, para que vocês possam reclamar ou não a questão. Por exemplo, vou dar o exemplo do Juan, tá, Juan? Aproveitar que você está online aqui, vou dar o seu exemplo. O Juan, ontem, em duas questões, uma que eu anulei e todo mundo ganhou mais pontos, e a outra que ele me mostrou que fez, e o próprio sistema deu que ele não fez, ele ganhou mais pontos ainda. A nota dele subiu de 31 para 50, para vocês terem uma ideia de como que isso ajuda. Então, hoje, pode ser que vocês subam a nota também. E é preciso subir a nota em História mais do que em Geografia, porque, tirando a Thaís, todos vocês ficaram com nota muito baixa. Tirando a Thaís, que tirou 53, que já é uma nota baixa, mas é a nota mais alta da turma em História, todos vocês tiraram abaixo de 40. Então, a chance de aumentar a nota é hoje. Ok? Todo mundo me ouviu direitinho? Deixa eu até ver se meu microfone está funcionando, que eu estou falando, vocês estão respondendo? eu tô ouvindo. Tá, então beleza. Então, só para ficar claro, bom dia, Rafael. Então, só para ficar claro para vocês, as notas de História foram Diogo, deixa eu aceitar o Mário aqui, ó. Diogo, 18, Gabriel, 18, João, 29, Mário, 29, Rafael, 41, Juan, 35 e Thaís, 53. Fora disso, arrasta aí. Ou seja, Por favor, que o meu travou. repito, Juan, 35, tá? Isso é História, tá, Juan? Então, hoje, ao terminar essa correção das questões aqui, se nenhuma questão for anulada
ou se vocês mostrarem que marcaram certo e o sistema deu que estava errado, alguma coisa do tipo, vai alterar a nota de vocês para cima. Pode ser que vocês saiam dessa necessidade da atividade que eu vou passar hoje. Mas, por enquanto, apenas a Thaís não vai precisar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Questão número 1, tá? Vamos abrir a questão número 1 aí e vamos lá. Aí, pessoal, estou perguntando, lembrando que a matéria é o mundo grego, né? Principalmente Esparta e Atenas, sobre esse desenvolvimento dessa região. Então, vamos lá. Sobre as guerras que marcaram o antigo mundo grego, podemos afirmar corretamente que, então, olha só, de todas essas questões, a Guerra do Peloponeso, ela foi a mais famosa, né, entre Atenas e Esparta. Só que teve também as guerras médicas, só que não foi entre Esparta e Atenas. Aí estou perguntando entre Esparta e Atenas. Então tinha que ser a Guerra do Peloponeso. Foi a que aconteceu entre eles. Se vocês fossem pensar somente na Guerra do Peloponeso, poderia ser a primeira, poderia ser a segunda, eu estou marcando, podia ser a terceira, podia ser a quarta e a quinta também. Então, só pelo nome Guerra do Peloponeso, as 5 já estariam corretas. Agora eu vou explicar para vocês por que essa letra B está correta. Olha só. Foi o conflito entre Esparta e Atenas. Guerra do Peloponeso promoveu grande desgaste no território grego, o que favoreceu a conquista dos macedônios. Por quê, pessoal? Vocês devem se lembrar que durante as guerras médicas, Esparta e Atenas se juntaram e criaram a Liga do Peloponeso. Eles se juntaram e Atenas começou a receber dinheiro de todas as cidades-estados gregas para que eles pudessem formar um exército, para que Atenas pudesse dar essa proteção a todas as outras cidades-estados. Porém, Esparta percebeu que Atenas estava usando esse dinheiro para o seu próprio desenvolvimento. E aí Esparta se juntou às outras cidades-estado e começaram a batalhar contra Atenas. Essa batalha foi chamada de Guerra do Peloponeso. E aí, nesse período de guerra entre as duas cidades-estado, que a Macedônia aproveitou e conseguiu conquistar. Tudo bem? Alguém quer reclamar essa questão? Alguém marcou alguma outra opção que queira conversar comigo? Fala, professor, mas não pode ser essa? Não? Então tá. Posso passar adiante, né? Quem está em silêncio, pessoal, eu tô entendendo que vocês concordam com o que eu estou falando, tá? Oi, Juan. Que uma outra. Qual que você marcou? Vamos ver. A, B, C, D ou E? Qual que você marcou? Ah, Então vamos ler a letra A. A Guerra do Peloponeso incentivou a união entre os gregos e os macedônios. Não, está errado, porque os gregos e os macedônios, eles não se juntaram. Os macedônios, eles dominaram a Grécia, tá? Então, dentro da Grécia tinha Atenas, tinha Esparta, principalmente, tá? Tinham as outras cidades-estado. E elas foram dominadas. Tanto é que o rei da Macedônia era Filipe II quando aconteceu esse domínio. E só depois Filipe II colocou seu filho no poder, Alexandre Magno, que veio se tornar o Alexandre o Grande. Por isso que a letra A tá errada, tá, Rô? tá bom. Mais alguém quer falar? A sua? Marcou ou não posso passar? Então, vou passar. Deixa eu só ver os alunos que estão presentes. O Juan tá falando, Mário tá... Não, Mário não. Deixa eu ver aqui no chat. Porque talvez eu não precise fazer atividade nenhuma. Não, Thaís. Você pode fazer sim. Eu só quis dizer que da turma toda de história, você é que tirou a nota mais alta.
mas eu acho válido você fazer para poder garantir uma nota mais alta, sim, tá? Porque 53 é uma nota mediana, mas é a mais alta, né, da turma. Aí no final, hoje, quando a gente terminar a correção, você vai fazer também. Quem sabe vocês conseguem reclamar alguma questão e aumentar a nota para vocês. Vamos ver, aí não vai precisar. Porque aí sua nota sairia de 53 e iria para 60. Aumentaria mais 7 pontos. Vamos lá. Dentre os diversos fundamentos. Número 2, hein, Juan? Já é a 2. Aham. Dentre os diversos fundamentos, estruturas e organizações que fundamentaram a democracia grega, pode-se destacar o quê? Então, olha só. Está falando entre os diversos fundamentos, estruturas da população e organizações que fundamentaram a democracia, o que se pode destacar? Olha só, primeira coisa, vocês deveriam ter lido esse textinho aqui, ó, que fala o seguinte: a democracia ateniense baseou-se em diversos fundamentos, estruturas e organizações que consolidaram ao longo dos períodos anteriores da história da Grécia um bom exemplo da Grécia. Um bom exemplo disso é a formação da polis, a cidade, né, que a gente já conversou, conhecida como cidade-estado, que se consolidaram já no final do período arcaico. Essa organização autônoma da polis pode ser considerada fundamental para a organização política e social dos atenienses, que culminou na gênese daquilo que chamamos de democracia. Então, dentre os diversos fundamentos, estruturas e organizações que fundamentaram a democracia, pode-se destacar o quê? Vamos às questões. Então, aqui está perguntando o que se pode destacar dentro dessa democracia grega, tá? A participação feminina? Não. As mulheres, elas não tinham o direito de participar desse debate. Essa tal democracia ateniense, que depois veio a se espalhar por toda a Grécia, a mulher, ela não podia participar junto com o homem dos debates, lá na Praça Central. Lembram disso que eu conversei com vocês? Era somente os homens que podiam fazer. Segundo, o militarismo exacerbado também não fazia parte dessa estrutura da ideia democrática de Atenas. Tá? Atenas não tinha um militarismo. Quem tinha um militarismo era Esparta. Por último aqui, ó, inclusão total dos estrangeiros. A inclusão dos estrangeiros não era total também. Os estrangeiros, a grande maioria, era escrava. E por último, a participação política de toda a população. Espera aí, toda a população não. Crianças, crianças e mulheres, além dos estrangeiros, não participavam da política. Apenas os homens de Atenas, homens adultos, participavam desses debates, tá certo? Então, a única que poderia ser é a disponibilidade de escravos. Como assim? Como assim, a disponibilidade de escravos? É porque é o seguinte, mesmo dentro da democracia, daquela ideia, entre aspas, de igualdade que os atenienses defendiam, existiam os escravos como mercadoria. Então fica meio controverso. Como que os atenienses falavam de democracia, de igualdade, se eles utilizavam os escravos? Então, das 5 alternativas, a única que tem a ver com a democracia foi a disponibilidade de escravos. Essa eu fiz como pegadinha mesmo, porque na aula eu falei com vocês, pessoal, olha só, mesmo os atenienses falando de democracia, eles ainda exploravam mão de obra escrava, ok? Alguém quer reclamar essa? Não. Então vamos para a próxima. Número 3. Ô, professor, Oi. nem é só na mão de obra, não, pô, ô, professor. É, também é, tipo, lá no Coliseu, pra fazer as guerras, na batalha. Não, aí você está fazendo confusão de Atenas, que eu estou falando sobre democracia, com Roma.
Aí Roma já é diferente. Eu vou chegar, daqui a pouquinho a gente vai chegar nas questões sobre Roma, tá? Entendeu, Juan? Tá? Existe grande diferença, tá? Não faz essa confusão não, porque senão depois você pode, na hora que for fazer a atividade, se você fizer essa confusão, você não vai tirar boa nota. Roma é uma coisa, veio depois. Atenas e Esparta são cidades-estados gregas. E eu falei sobre a democracia de Atenas primeiro, tá? Então vamos lá. Lê as afirmativas e classifique-as. É que tá digitei errado, né? Como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, vamos nas falsas, né? Porque verdadeiro é verdadeiro, não tem que a gente discutir. Então tá dando que a segunda é falsa. Vamos ver por quê. Na sociedade espartana, os esparciatas e períecos possuíam o mesmo direito político. Claro que não. Em Esparta, como em qualquer sociedade, sempre existiu estratificação. Os esparciatas, eles eram de uma classe mais alta, enquanto que os períecos eram da classe dos soldados. Terceiro, os gregos não valorizavam a oratória. Já está errado. Porque que os gregos, eles valorizavam muito a oratória. Tanto é que eu conversei com vocês que os gregos, principalmente os atenienses, eles valorizavam muito a oratória porque eles pensavam que um homem que não sabe falar não valia nada. Eles pensavam que um homem que não soubesse defender sua ideia não merecia viver lá, deveria ser escravo. Então, essa está errada. E por último, a educação espartana era voltada espartana, hein, gente? É uma das cidades da Grécia. Então, aqui estou falando somente de Esparta. A educação espartana era voltada apenas para o desenvolvimento intelectual. Errado também, porque a educação espartana ela era desenvolvida também para o intelecto, mas principalmente para a luta, para a batalha. Então, a educação espartana formava soldados. Então, tá certo. O verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso. Foi? Não tem a primeira? Tem. Não tem a. Eu botei a D. D. Você colocou falso, falso, falso. Verdadeiro, falso. Sim. É a Sabe por única quê? diferença para a letra B, né? Mas olha só, na primeira, Juan, está falando sobre a sociedade romana, e eu passei para vocês essa divisão de classe. Tinha os patrícios, como a classe dominante, depois os plebeus, que vieram a se desenvolver e também conseguiram entrar na política, e os escravos, que eram as populações dominadas. Tá certo. Isso, tá certo, mas tipo, ele não tem os clientes. Então por isso que eu botei errado. Clientes? Como assim clientes? Clientes. Na sociedade romana, cliente de quê? Isso, eu lembrei de um. Eu lembrei de um negócio. Fala, pode falar. Tipo, eu lembrei que tinha uma ordem gravada na minha cabeça, que é assim, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Clientes, peraí. Será que eu estou fazendo confusão? Esqueci também. Clientes. Peraí que eu vou ver aqui. Pode ser que você esteja certo, mas eu não estou lembrando disso. Em Roma, né? De negócio. Sabe por quê? Porque Então, agora assim, eu vou dar uma olhadinha no livro e achei esse negócio de clientes aqui. clientes. Bom, não tô achando, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Página 16. Tá. Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui. Só um minuto, tá? É isso aí, mas é isso aí. Se tá com dúvida, tem que perguntar mesmo. Então, peraí. Deixa eu anotar aqui. Gente,
Bom, salvou vocês, hein? Deixa eu anular uma questão. Essa aqui ficou faltando eu digitar os clientes. É verdade. Senão você teria de fazer a prova inteira de novo, né? Vai aumentar. Peraí que vai aumentar. Peraí. Uma questão anulada. Muito bem, Juan. Vai aumentar 7 pontos. 41, você vai. A Thaís vai melhorar também. Vai aumentar para todo mundo. A Thaís vai ficar com 60. O Juan vai para... Deixa eu até anotar de uma vez. A Thaís vai ficar com 60. O Juan vai para 42. O Rafael vai para 48. O João e o Mário vão para 36. O Diogo e o Gabriel vão para 25, tá? Todos me ouviram? Todos me ouviram? Então, vamos para a próxima. Sim. Vamos lá. Questão número 4. Não vou precisar fazer a atividade. Thaís, agora você está na nota azul, né? Que é 60. Caso você queira fazer, Thaís, só para poder aumentar e se garantir mais, pode também, tá? Mas quem sabe aumenta mais. Vamos lá. Continuando. Quem sabe aumenta. Porque na hora de digitar, pessoal, pode acontecer. Vocês só tem que pegar a falha, igual o Juan pegou. Vamos lá. Na Grécia Antiga, a educação era considerada importantíssima e era parecida em alguns aspectos com a nossa realidade educativa atual. Então, está pedindo para a gente marcar verdadeiro ou falso de acordo com essa parte da educação. Então, vamos lá. A sociedade espartana era caracterizada pela busca do preparo militar, pois até mesmo as crianças eram educadas militarmente, tá certo? Isso eu já falei na outra questão. A única falsa é essa daqui, vamos ver. Aos 7 anos de idade, as crianças atenienses eram retiradas de suas famílias para servirem ao exército. Está errado. Isso não acontecia em Atenas, isso acontecia em Esparta, tá? Por isso que está errado. Em Esparta, sim, aos 7 anos as crianças eram retiradas. Todas as outras estão corretas, tá? Então só essa aqui que está errada. Alguém quer reclamar? Alguém marcou alguma outra para eu poder ler? Dá uma olhadinha aí, Juan. Posso passar adiante? Essa eu acertei. Mais alguém? Então vamos embora. E agora questão número 5. Sobre a vida política na Grécia Antiga, é possível afirmar que a cidade-estado de Atenas, a democracia era. Então, estou falando sobre a democracia, pessoal, apenas em Atenas. Atenas é uma cidade-estado grega. Então, estou falando apenas de Atenas. Então, vamos lá. Sobre a democracia, está falando que ela era limitada. E era limitada mesmo. Por quê? Uma vez que somente os cidadãos podiam votar, olha o que eu tinha falado lá na primeira questão, ó. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam dessas deliberações, ou seja, desses debates. Por isso que a palavra democracia, na verdade, ela deveria estar entre aspas, né? Porque a democracia é a ideia de igualdade entre todos, que todos pudessem debater. E, na verdade, não era assim, né? Apenas quem debatia eram somente os homens de Atenas. Tá certo? Alguém marcou diferente? Eu, Oi? eu. Qual que você marcou? Vamos ver. Marquei a letra D. Então, vamos ver por que você marcou a D. Liberal. Pois na sociedade ateniense, as mulheres, ao contrário de outras sociedades na própria Grécia,
eram respeitadas e tinham direito ao voto. Na verdade, Juan, elas não tinham direito ao voto. Elas eram respeitadas, sim, como matriarcas, como responsáveis pelo lar, mas a mulher não tinha o direito do voto, ela não tinha o direito do debate, tá bom? Eu fiz confusão. Thaís, a questão anulada foi a número, deixa eu ver, número 3. Agora nós vamos para número 6. Não é isso? Deixa eu ver. Isso. Vamos para 6, a próxima. Sobre a Guerra do Peloponeso. Caramba, a aula tá voando, já vai acabar a primeira aula. Vamos lá. Sobre a Guerra do Peloponeso, é correto afirmar que, vou falar a correta aqui, tá? Suas origens encontram-se num momento especial da história ateniense, pois sua democracia atingiu então seu nível máximo de desenvolvimento. É verdade. Por quê? Enquanto Atenas recebia esse dinheiro que as outras estados estavam dando, ela foi utilizando esse dinheiro para o próprio desenvolvimento. Automaticamente, a sua democracia e toda a sociedade ateniense foi crescendo e foi se desenvolvendo. Tanto é que foi esse dinheiro que as outras cidades e estados davam que fez com que ela se desenvolvesse e crescesse também. Alguém marcou o contrário? Alguém marcou alguma outra? Eu. Qual que você marcou? Sim. C. Então vamos ver por que você não, quem sabe. A sua mais importante decorrência foi a criação da democracia ateniense. Não, não foi. Por que está errado isso? A democracia ateniense ela já existia antes da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ela aconteceu por uma divergência entre Atenas e Esparta. Essa divergência foi porque Atenas usou o dinheiro de todas as cidades-estado para o seu próprio desenvolvimento e Esparta não aceitou. Então essa, Rô, não tem jeito, tá? Mais algum aluno quer tentar falar qual marcou? Então vamos para a próxima. Se vocês não falarem, gente, não tem como descobrir. Só o Juan que está falando e a Thaís está perguntando no chat. Rafael, Mário e João não estão falando nada, não estou nem entendendo. Mário não está perguntando. Mas vamos lá. Ô, professor, Oi. eu não lembro o que eu marquei, mas aí se eu sair e entrar na Senec, vai sair do Zoom. Aí eu saio da aula. Por isso que eu não tô perguntando. Não, Porque mas se eu tivesse computador, eu estaria olhando as hipóteses que eu botei e eu ia falar para você. você está no celular, né? É, Entendi. Mas se você quiser sair do Zoom, abrir para poder voltar lá e ver a questão e entrar, não tem problema nenhum não, tá? tá. Porque é a chance de você aumentar a nota, cara, não tem jeito. Hum. Então, vamos para o número 4, para a próxima. Deixa eu ver aqui que eu estou perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétima questão. Vamos lá. Questão de número 7. Aí está mostrando uma imagem, duas mulheres. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, os homens e as mulheres usavam o imation, ou seja, o manto que eles arranjavam com pregas sobre os ombros e os braços. Os moços, por sua vez, usavam uma clâmide, pequeno manto preso no ombro. As mulheres podiam vestir também fébulos, que era uma variação do quitão. Dentro de casa, os gregos habitualmente andavam descalços. Nas ruas, muitos usavam sandálias. A maioria dos gregos andava com a cabeça coberta. Por quê? Olha só. Sobre a Grécia Antiga, vamos ver as alternativas. Está falando que somente a 2 está correta. Então vamos ver por quê. Vamos ver na primeira. Primeiro, as mulheres de Atenas e Esparta, na antiguidade, trabalhavam fora. Já está errado, né, gente? As mulheres não trabalhavam fora, elas trabalhavam em casa. Então a 1 está errado. 2.
As mulheres espartanas eram educadas com intenso rigor, sim. Na escola praticavam exercícios físicos, sim, a fim de gerarem filhos fortes e saudáveis. Os homens, por sua vez, eram preparados para servir o exército. Perfeito. A número 2 está correta de verdade. Vamos ver a 3. Eu cheguei a comentar com vocês, ainda falando sobre a 2, em alguns momentos, os meninos e as meninas eram colocados até para poderem fazer exercício juntos. Lembra que eu mostrei a foto para vocês? Eles ficavam sem roupa para poder treinar, para poder aguentar o frio, tanto o homem quanto a mulher. O homem para poder se preparar para o exército e ser um bom soldado. A mulher para poder ser bem forte, para poder ter bastante fio. Então vamos lá. 3. Em Atenas, as mulheres, independentemente da posição social, podiam ir à escola. As ricas eram preparadas desde cedo para assumir os negócios do pai e do marido após o casamento. Totalmente errado, né, gente? Independente da posição social. Então, por exemplo, as mulheres, filhas de escravos, podiam ir à escola? Não, tá? Os escravos não tinham esse direito. E outra coisa, elas não assumiam nada de pai, de marido, de nada, tá? Eram os homens que tinham esse direito. E por último, na 4, a sociedade da Grécia Antiga era estratificada. Da Grécia, estou falando da Grécia, então todas as cidades-estado eram estratificadas e havia pouca mobilidade social, até aí tudo bem. Em Esparta, os esparciatas eram ricos, proprietários de terra, e em Atenas, os ricos latifundiários eram conhecidos por eupátridas. Nessa questão, pessoal, os esparciatas, eles podiam ser até ricos, mas eles não eram donos de grandes propriedades. Por quê? Em Esparta, quem era dono dos grandes pedaços de terra eram os líderes que usavam essa terra para poder preparar os seus soldados. Ok? Alguém quer reclamar essa? Professor, Oi. eu botei a A. A A, na A está falando que somente a 1 está correta, não é isso? Sim. E está errado. Está errado porque as mulheres, tanto em Atenas quanto em Esparta, elas não trabalhavam fora. Olha aqui, trabalhavam fora. Não, as mulheres trabalhavam dentro de casa. Ô, professor, sabe por quê? Hum, Tá vendo aquela imagem lá em cima? tô, tô vendo. Então, parece duas mulheres trabalhando fora. Não, na verdade, ali está falando sobre as vestimentas. Mas, quando eu expliquei para vocês sobre as sociedades gregas, eu deixei muito claro para vocês que quem tinha o direito de sair, quem tinha o direito de conversar, de debater, eram os homens. As mulheres tinham a responsabilidade de ficar em casa com os filhos, cuidar da casa. Eram sociedades machistas. Eu até comentei isso na sala de aula. Elas não podiam trabalhar fora de casa, tá? Você fez uma confusãozinha aí. Vamos lá. Essa não teve como não. Olha aí. Está mostrando para vocês os assentamentos gregos do mapa, ou seja, os locais que os gregos ocuparam durante o seu desenvolvimento como império. E aí vem a pergunta: sobre o processo representado no mapa, é correto afirmar que... Então, estou falando sobre essa expansão da Grécia. Olha a questão que eu marquei, olha a questão correta. O excedente populacional, ou seja, o que sobrou da Península Balcânica, desempenhou um papel importante na busca de oportunidades fora da região. E essa está certa porque é justamente o que mostra aqui. O que é Península Balcânica, pessoal? Península Balcânica é esse pedaço de terra aqui, ó, onde se encontra o início da Grécia. Só que tinha tanta gente, chegou tanta gente, que grande parte dessas populações elas tiveram que sair.
e aí foram ocupar outros territórios, por exemplo, o sul da Itália, aqui a parte francesa, pegou uma parte do que veio se tornar a Espanha, pegou também aqui uma parte do Oriente Médio e o norte da África. Então, isso só aconteceu porque houve um crescimento populacional muito grande mesmo. Não teve nada a ver com guerra, não teve nada a ver com perseguição religiosa, nada disso. Ok? Alguém marcou diferente nessa e quer reclamar? Eu marquei a A. Vamos ver então. Peraí, estou tomando uma gole d'água. Letra A.